Olá, meus queridos, aqui é o professor Márcio e sejam bem-vindos ao nosso canal Isso é Física. Nesta aula, nós vamos conversar sobre cargas elétricas e falar também o que é um corpo eletrizado, ou seja, quando o exercício fala que um corpo está eletrizado, seja positivamente, negativamente ou um corpo neutro. Vamos entender o que isso significa. Será uma aula introdutória a respeito da eletrostática, mas antes eu quero contextualizar aqui com vocês um pouco da história, do qual, segundo alguns documentos de física, dizem que a eletricidade teve o seu primeiro momento com Tales de Mileto, quando ele pega um pedaço de resina, que é chamada de amba, ou seja, que significa no grego elétron, ele começou a esfregar em sua pele e em um pedaço de pano. Neste momento, meus jovens, ele percebeu que os pelos de seu braço, eles eram atraídos e os pedaços, vamos se dizer, de palhas, né, que nessa época era bastante comum, ele notou que havia essa atração. E foi a partir daí que surgiu a eletricidade, ou seja, a partir deste estudo com Tales de Mileto. Muito tempo depois, um outro cientista inglês chamado de William Gilbert, ele descobriu que não somente o âmbar, mas vários materiais pertencentes a uma mesma classe também possui essa propriedade de atrair objetos bem leves. E depois de terem, se atritados ou esfregados em alguma coisa. Foi daí que surgiu a necessidade de uma nova característica para o contexto de eletricidade, conhecida como carga elétrica. Vamos entender isso junto? Então vem comigo. Meu jovem, a carga elétrica é uma propriedade extensiva escalar dos sistemas físicos. O que a gente pode entender a respeito dessa propriedade extensiva? Veja bem, uma propriedade extensiva é aquela em que eu posso somar para obter um valor total, um montante total. Vou dar um exemplo bem clássico aqui para vocês a respeito disso. Veja que nós temos aqui um professor, vamos se dizer, um sábio, né? E ele esteja passando alguns ensinamentos para esses jovens que estão ao seu redor. Ou seja, para mim saber essa propriedade extensiva, basta eu pegar aqui, ó, e somar a massa total desses estudantes que estão ao redor deste sábio. Ou seja, a soma das massas de cada estudante equivale a uma massa total. Agora eu chamo a atenção para uma coisa. A densidade nós não podemos somar, mas o volume sim. Vou pegar um exemplo bem bacana. Eu tenho dois copos com água. Agora, eu posso fazer a soma dos volumes, não é isso? E ao fazer essa soma dos volumes que existe nesse recipiente, que é a água, nós temos uma propriedade extensiva. Agora, a densidade, não. Ela é uma propriedade intensiva. E uma propriedade intensiva nós não podemos somar para obter um valor total. Sendo assim, a carga elétrica, meus jovens, é uma propriedade extensiva do qual, se eu quiser saber o valor total da carga elétrica de um sistema físico, eu irei somar todos os valores de cargas elétricas que estão presentes ali. E isso vai me dar um valor, um montante total das minhas cargas elétricas. Que fique bem entendido isso para vocês. E essa palavra escalar quer dizer, que ela não tem uma direção e nem um sentido.
apenas um valor numérico seguido de uma unidade e que não vai precisar, no caso, né, se preocupar para onde está indo essa nossa carga elétrica. Por isso que nós falamos que é escalar e não vetorial. Como nós já estudamos, vetorial é que tem uma direção e um sentido e um modo. Meus queridos, ainda falando sobre carga elétrica, fica alguma dúvida a respeito do assunto, como os valores que nós vamos ter de referência para medir a carga elétrica, ou seja, para comparar essas cargas elétricas. Então, para isso, eu vou usar um modelo atômico simplificado, onde nós temos aqui a sua representação de um átomo e é constituído de 3 partículas. Essas partículas elementares, do qual nós conceituamos como o próton, o nêutron e o elétron. Os prótons e os nêutrons se encontram aqui no núcleo da nossa eletrosfera. Veja que essa região central deste átomo, conhecidos também por núcleons, e os elétrons ficam ao redor deste núcleo sem estarem agrupados uns aos outros, viu? E é conhecido também como a eletrosfera, do qual acabei de falar aqui com vocês. Estes elétrons que estão orbitando o átomo, eles são atraídos pelo núcleo por uma força que é chamada de força elétrica, que vai existir entre os prótons e os elétrons. Já os nêutrons implica que eles são eletricamente neutros, isolados, tá bom? Ou seja, o próton e o elétron têm a mesma quantidade de carga elétrica, chamada de carga elétrica elementar. Porém, são 2 tipos de cargas diferentes. Uma delas que a gente vai dizer que é positiva e a outra negativa. Isso foi uma convenção muito bem pensada e aceita na ciência, viu? Que dá resultados matemáticos satisfatórios através de experimentos. Meus queridos, agora eu quero apresentar para vocês o nosso próximo slide, onde nós temos uma carga positiva e uma carga negativa. E o princípio fundamental da eletrostática afirma que quando nós temos cargas de sinais opostos, ela se atrai. Enquanto as cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Ou seja, positivo e positivo, elas vão se afastar, e negativo também se afastam através dessa repulsão. Essa carga elétrica é possível de ser medida, e a unidade que nós vamos utilizar para se expressar essa grandeza física é o Coulomb. E é representado aqui por essa letra C, em homenagem a esse físico francês chamado Charles Augustin de Coulomb. Bom, pessoal, agora eu quero discutir com vocês a respeito de carga elétrica elementar, também chamada de carga elétrica fundamental. Depois de alguns anos, quando se começou a estudar a física atômica, eles descobriram que a carga elétrica do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Melhor dizendo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E para a carga elétrica do próton é de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Portanto, podemos concluir que a carga elétrica do elétron em módulo é igual à carga elétrica do próton, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19, que representa o menor valor da carga elétrica que um corpo pode ter. Então, meus queridos, se um corpo está eletrizado, a menor carga que ele terá será de 1,6 vezes 10 a menos 19.
Então, vejam bem, se um corpo estiver eletrizado, isso implica que ele deve ter, no mínimo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Que fique bem entendido isso também para vocês. Agora nós podemos falar sobre o princípio da quantização da carga elétrica, que foi descoberto por um físico americano chamado de Robert Millikan. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel, de Física no ano de 1923, onde ele realizou diversos experimentos que permitiam identificar o valor da carga do elétron. Ele construiu uma espécie de uma câmara escura, onde dentro desta câmara ele borrifava gotículas de óleo eletrizadas e através de um microscópio ele conseguia enxergar lá dentro essas gotículas de óleo que estavam caindo. E depois de várias medições, e experimentos, ele percebeu que as gotículas de óleo elas não adquiriam uma carga elétrica qualquer. Era uma carga, vamos dizer, especial. Como assim, massa especial? Ele encontrava sempre os valores como 1,6 vezes 10 a menos 19, 3,2 vezes 10 a menos 19, 4,8 vezes 10 a menos 19, 6,4 vezes 10 a menos 19 e assim por diante. Vejam que todos esses números são múltiplos de expoente menos 19, vamos dizer nesses termos, E esse é o significado de a carga elétrica quantizada, melhor dizendo, significa que ela não pode existir uma quantidade qualquer. Ela só pode existir em um múltiplo de uma carga elétrica fundamental. Vamos entender isso melhor? Este princípio da quantização da carga elétrica pode ser escrito como Q igual a N vezes E, onde o N representa o número de elétrons que estão faltando ou que estão sobrando, ou seja, em excesso. E este E aqui, meus jovens, representa a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Veja bem, este E não é de elétron, e sim de carga elétrica elementar. Portanto, o princípio da quantização da carga elétrica afirma que a carga elétrica adquirida por um corpo não pode existir em uma quantia qualquer, mas somente em múltiplos da carga elétrica elementar. Lagado, favela da Rocinha e Jacarezinho, é tudo nosso. Agora eu quero falar com vocês a respeito dos condutores e isolantes. Vamos iniciar falando dos isolantes, ou seja, são aqueles materiais que se opõem fortemente à passagem da eletricidade através deles. Nós temos o ar, a madeira, desde que ela seja seca, Ela é um exemplo de material isolante. A água, também que seja pura, vidro, plástico, borracha e entre outros. Já os materiais condutores, pessoal, são os materiais diferentes dos isolantes, ou seja, o oposto deles, isso é um fato. Sendo assim, os condutores não se opõem à passagem dessa energia. E eu coloquei aqui também a água, desde que ela seja da torneira, pois são os íons que constituem a água que se deslocam a eletricidade. Vamos colocar assim nesses termos, tá bom? Enquanto a água pura, ela não tem estes íons dissociados nela. Sendo assim, não há estabelecimento de uma corrente elétrica, algo que nós vamos discutir aí nas próximas aulas durante o nosso curso. Nós temos também a madeira, desde que ela também seja verde, Ou seja, é onde ela tem a seiva, que é a grande condutora de eletricidade. E os metais em geral. Bom,
Existe também uma classe intermediária entre o isolante e os condutores, que são semicondutores. Eles são geralmente os materiais que não são bons isolantes e também não são tão bons condutores. Que fique bem entendido isso aí para vocês. Eles têm uma aplicação significativa na eletrônica, pois os tipos de computadores que nós usamos hoje, eles são feitos à base de ligas de silício e germânio. Agora, para a gente fechar, né, nós temos também a classe dos supercondutores, que são aqueles que praticamente não se opõem à passagem da eletricidade. Ou seja, são condutores muito melhorados, vamos se dizer, nesses termos também. Então, nós temos aí um exemplo bem clássico aqui, as cerâmicas, que são sob baixas temperaturas, e elas se comportam como materiais supercondutores. E quando eu digo em baixas temperaturas, implica em temperaturas com enorme valor negativo. Seria em torno aí de 160 graus negativos. Então, pensando no ponto de vista prático hoje, isso seria inviável você utilizar um material supercondutor para se construir e transmitir a energia elétrica das linhas de transmissão. E esses supercondutores são muito trabalhados em pesquisa na área de engenharia de materiais, onde se estuda a aplicação prática desses materiais supercondutores. Ou seja, são materiais de estudo para um futuro, creio eu, que seja bem próximo aí. Bom, meus queridos, essa é a primeira aula de eletrostática, será para a gente poder já se familiarizando com alguns conceitos sobre cargas elétricas. E nas próximas videoaulas a gente vai ver quais são as suas principais formas de um corpo ficar eletrizado, seja positivo ou negativamente. O meu muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência. Deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal e divulgue para outras pessoas, pois assim você estará contribuindo para que o canal possa crescer. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.